Após Mark Zuckerberg, dono do grupo Meta, que controla o WhatsApp, o Instagram e Facebook, anunciar que vai abolir a checagem de conteúdo e quer tornar mais permissiva a moderação de postagens dos usuários, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, declarou que a corte não vai permitir que as Big Techs, as redes sociais, continuem sendo instrumentalizadas dolosa ou culposamente ou ainda somente visando lucro, instrumentalizada para ampliar discursos de ódio, nazismo, fascismo, misoginia, homofobia e discursos antidemocráticos. A fala ganha ainda mais importância porque o STF vai voltar a discutir a responsabilização das redes sociais em julgamento que deve acontecer na retomada do recesso judiciário agora em fevereiro. Vamos ouvir o ministro Alexandre de Moraes. Pelo resto do mundo nós não podemos falar. Mas pelo Brasil, eu tenho absoluta certeza e convicção que o Supremo Tribunal Federal não vai permitir que as Big Techs, as redes sociais, continuem sendo instrumentalizadas dolosa ou culposamente, ou ainda somente visando lucro, instrumentalizadas para ampliar discursos de ódio, o nazismo, o fascismo, misoginia, homofobia e discursos antidemocráticos. Aqui no Brasil, a nossa Justiça Eleitoral e o nosso Supremo Tribunal Federal, ambos já demonstraram que aqui é uma terra que tem lei. As redes sociais não são terras sem lei. No Brasil, só continuarão a operar se respeitarem a legislação brasileira, independentemente de bravatas de dirigentes irresponsáveis das Big Techs. Obrigado e viva a democracia. Tudo isso surgiu a partir do momento que no mundo, não só no Brasil, a partir do momento que no mundo, extremistas, e principalmente extremistas de direita, radicais de direita, se apoderaram das redes sociais para nelas, ou com elas, instrumentalizarem as pessoas no sentido de corroer a democracia por dentro. O que esse novo populismo extremista digital faz é corroer a democracia por dentro, fingindo que são democratas, fingindo que defendem a liberdade, e não por outros motivos, são as duas palavras mais utilizadas por esses criminosos, liberdade e democracia, fingindo que acreditam na liberdade, fingindo que acreditam na democracia, eles querem voltar à lei do mais forte. O capitalista mais forte manda. A minoria privilegiada manda. Contra o direito das minorias, contra o direito das mulheres, contra o direito dos negros. Não por outros motivos, o discurso racista, nazista, misógino, esses discursos de ódio voltaram. Porque é essa liberdade que eles defendem. A liberdade de extirpar qualquer diferença. A liberdade de comandar e mandar nos demais sem qualquer restrição. Wilson Lima, você cantou essa bola, né? Cantei essa bola, então mais uma informação importante que eu trago agora no bastidor do meio-dia. Conversando hoje pela manhã com integrantes ali do Supremo Tribunal Federal, pessoas próximas aos ministros, o que eles me falam? É que a questão do julgamento sobre a responsabilização das redes sociais virou uma questão urgente no STF. E o STF quer julgar o tema o quanto antes. É bom lembrar que o julgamento foi suspenso em 18 de dezembro, a partir de um pedido de vistas do ministro André Mendonça. E esse é que é o grande problema, porque o André Mendonça não deu qualquer sinalização de quando o caso vai retomar a pauta, de quando ele vai liberar o caso para julgamento na pauta. Então, meu caro Zé Inácio, antes de entregar para o nosso grande doutor Teixeira, a fala do ministro Alexandre de Moraes reforça isso,
que os ministros querem resolver a questão o quanto antes. Depois dessa decisão da Meta, virou uma questão urgente dentro do STF, porque eles não querem depender de uma autorregulação das plataformas, né, Facebook, Instagram e WhatsApp. Então, já há essa busca, né, essa visão de que, de fato, esse assunto precisa ser resolvido o quanto antes. Isso significa que os colegas do André Mendonça vão pressioná-lo a colocar isso em pauta o quanto antes? Não, porque ali o André Mendonça faz parte de uma ala paralela ali do STF, então tanto os ministros como Barroso, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, eles sabem que não adianta fazer esse tipo de pressão, porque o André vai recolocar o caso na pauta no tempo dele. Duda Teixeira, boa tarde. Como é que você viu a fala do ministro Moraes, que foi bem contundente e citou especificamente espectros políticos na fala dele, não? Claro, ele sempre se coloca ali contra a extrema, o que ele diz ali de ser extrema-direita, os radicais de direita, e isso mostra claramente que o STF não é imparcial nessa história. O STF tem lado, e tanto é que o próprio Moraes derrubou muito mais contas e conteúdos de direita do que de esquerda. O Wilson comentou dessa urgência do STF em regulamentar as redes sociais, mas vamos lá, essa urgência só existe na cabeça de alguns ministros do STF, porque se o André Mendonça sentar em cima dessa história e nunca mais liberar isso daí para votação, não vai alterar em nada. Essa mudança que o Mark Zuckerberg anunciou na Meta não é que está deixando de moderar o conteúdo, é só que vai mudar a maneira como isso é feito. Em vez de ter essas agências de checagem ou de você dar autoridade para alguém, para uma organização ou para um tribunal, para dizer o que é verdade e o que é mentira, você deixa isso a cargo dos próprios usuários. Então as próprias pessoas é que vão dizer quando aparecer algum conteúdo problemático que aquilo é conteúdo problemático e vão criticar aquilo, né? E isso tem funcionado. Não é que a rede social é uma terra sem lei e vai ficar ainda mais caótica e perigosa. Nada disso. O X hoje não é o fim do mundo, não é esse quadro que o Alexandre de Moraes gosta de pintar. E ele fala aí do capitalismo, que quer o lucro. É claro, qualquer empresa privada precisa ter lucro. A gente aqui, o Antagonista Cruzoé, a gente precisa ter lucro. Se não é uma empresa estatal ou não é uma empresa do terceiro setor, isso é completamente legítimo. Agora, ele diz ali, na narrativa dele, que os grandes bilionários das redes sociais, para ter lucro, estão incitando o ódio, né? Estão gerando esse caos intencionalmente, porque quanto mais problemas eles gerarem, mais lucros eles vão ter. E isso é uma ideia completamente falsa, né? Até o Mark Zuckerberg, quando faz o anúncio, ele fala, olha, a gente vai mexer aqui no algoritmo para ter uma comunidade positiva, né? É óbvio, porque se a internet, as redes sociais forem o fim do mundo que o Alexandre de Moraes está pintando, as pessoas vão deixar de usar e aí os empresários vão deixar de ter lucro. Mas o Xandão, ele distorce os fatos, distorce a realidade, porque no fundo o que ele quer é justificar esse uso ou esse abuso do poder que ele tanto gosta de fazer. E eu já aproveito e emendo para você, Duda. O ministro Moraes também pediu que a Meta se manifestasse se essas medidas que eles anunciaram inicialmente nos Estados Unidos serão implementadas no Brasil. Eles se adiantaram para uma coisa que, se eles prestarem atenção na fala do Mark Zuckerberg, já ficou claro que isso vai ser depois faseado para outros países, incluindo o Brasil. O que a resposta da Meta positiva influenciaria nas atitudes do Moraes, ou negativa? Porque a gente sabe que isso vai acontecer no Brasil, está claro na mensagem do Mark Zuckerberg, não se diz ainda prazo, se vai ser em questão de semanas, de meses, imagino que eles vão testar nos Estados Unidos, aprender com os erros para chegar já mais redondo nos outros mercados.
Mas o que tipo de situação esse tipo de intimação visa criar? É para assustar a empresa, para tentar demovê-la da ideia, para atrasar a implantação? O que você imagina? O anúncio do Mark Zuckerberg de que essa maneira de moderar conteúdo na internet não está funcionando, ela vai totalmente contra toda a narrativa do STF de que é preciso regulamentar as redes sociais e que é preciso ter órgãos, né? A gente vê também o pessoal do governo Lula, ontem o secretário João Brandt estava falando isso, quer dizer, precisa ter um órgão para supervisionar, né? E é uma coisa que o governo Lula também adora. Então tem lá na AGU a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, também conhecido como Ministério da Verdade, né? O que o Mark Zuckerberg está dizendo, no fundo, é que ter essas organizações incumbidas de dizer o que pode e o que não pode na internet não funciona, porque você acaba censurando muitas contas, derrubando contas, e aí você acaba cometendo injustiças. É muito importante ler, assistir de novo esse vídeo do Zuckerberg, porque ele é muito claro em mostrar isso. E o que ele diz é o seguinte, os erros têm sido muitos, então é melhor a gente mudar um pouco a equalização ali do algoritmo, do que vai ser derrubado ou não, para cometer menos dessas injustiças. Só uma correção, quem pediu para a Meta dizer se essa implementação ocorreria no Brasil foi o Ministério Público.